Nós somos igreja do Senhor. E eu quero te falar nessa manhã, e por favor não me entenda mal, que você possa entender com os olhos espirituais, mas as coisas não vão voltar ao normal mais. Não vão. Não vai voltar tudo ao normal, não. Abençoe que volte ao normal, que tudo possa. Não vai voltar ao normal, não. Porque a igreja do Senhor Jesus vai voltar como nunca antes, viva, poderosa, cheia do Espírito Santo do Senhor. Eu não admito que a minha vida volte ao normal. Eu não admito isso na minha vida. Tem que mudar. A igreja tem que avivar. Chegou a hora do avivamento no meu coração e no seu coração. Basta! Não pode voltar ao normal. Não é esse o normal que Deus sonhou para a igreja do Senhor. Não é esse o normal que Deus sonhou para você. Viver uma vida baseada no aqui e no agora. Não podemos voltar a nossa vida ao normal. Precisamos viver o sobrenatural de Deus nessa terra. E dure o tempo que durar essa pandemia, mas que Deus cumpra o propósito dele nos nossos corações. Que possamos ser igreja de verdade. Estar dispostos a morrer pelo Evangelho. Abra sua Bíblia em Atos 3. O mundo está esperando por um milagre. Atos capítulo 3, versículo 1. Abriu a sua Bíblia? Mantenha ela aberta até o final. Vou tentar ser breve, tentar ser mais objetivo nessa manhã. Feche seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta. E eu quero te desafiar a fazer uma oração. Senhor, faz o que o Senhor quiser da minha vida, mas faz alguma coisa. Você tem coragem de fazer essa oração? Cantamos, nada temerei. Você tem coragem de falar, Senhor, eu não temo nada, porque o Senhor está comigo, então faz o que o Senhor quiser, mas faz alguma coisa. Se você tem coragem, feche seus olhos e comece a orar. Onde você estiver, quem estiver nos assistindo, depois vai assistir talvez essa mensagem, faça essa oração, se você tiver coragem. Não importa o que o Senhor faça, faça o que o Senhor quiser da minha vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nos reunimos no Teu nome, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus de poder, e ao mesmo tempo um Deus tão pessoal e íntimo, que fala conosco, que olha para nós, que se importa conosco, que nos ama e cuida de nós. Te peço, ó Deus, que mais uma vez nessa manhã o Teu Espírito venha ter liberdade no nosso meio e falar aos nossos corações, mudar o que precisa ser mudado, para que possamos ser os servos que o Senhor quer que nós sejamos. E eu me humilho diante da Tua presença e imploro ao Senhor que eu não venha atrapalhar de alguma forma a Tua poderosa palavra, Senhor. Que o Espírito do Senhor tenha liberdade e fala aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Atos capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte, a partir do verso 1, vamos ler até o verso 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa.
Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande! Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Eu quero olhar para esse texto, trazer uma realidade nos nossos corações. O que é realmente igreja? Qual é a igreja que Deus quer? E pensando em igreja como nós, igreja é o corpo de Cristo reunido para adorar o nome do Senhor. Então eu sou igreja, mas eu não sou igreja sozinho. Eu não sou igreja na minha casa sozinho se eu não me reúno, se eu não faço parte do corpo de Cristo. Mas a partir do momento que eu me reúno, a partir do momento que eu professo a minha fé, a partir do momento que eu declaro que Jesus é o meu Senhor, e eu vivo em comunhão com os meus irmãos, na igreja que o Senhor escolheu para mim estar, aí eu sou igreja. Então eu e você somos igreja. Qual é a igreja, modelo de igreja que Deus quer para nós? Nesse momento de crise, o mundo espera por um milagre. As pessoas do mundo estão esperando por uma solução para o momento que estamos vivendo. Mas o maior milagre não é uma vacina para essa pandemia, não. As pessoas pensam que são. Esse aleijado pensava que a maior necessidade dele era o ouro e a prata, era receber esmolas. Ele nem pedia para ser curado. E o mundo está assim. Precisa de cura, mas está com os olhos em outras soluções. Nós somos igreja. Diante dessa situação eu quero te apresentar, fazer uma comparação bem rápida, simples e breve. 4 situações e automaticamente nós estamos em uma delas. E eu quero que você tente se encaixar e ver qual é a posição que você está. Primeiro, esse mendigo aleijado de nascença. Quero comparar ele com um homem pecador sem Cristo. Assim como ele nasceu daquela forma, nós nascemos em pecado, todos nasceram em pecado e estão afastados da glória de Deus. Carecem do Senhor Jesus. Essas pessoas que não têm o Senhor Jesus como Salvador, essas pessoas que estão longe de Cristo, o homem sem Deus, o homem sem salvação, elas precisam de um milagre e esperam um milagre, mas elas nem sabem o que é melhor para elas. Precisa da igreja, de alguém os abençoar, os mostrar o caminho. Assim como esse homem, estávamos perdidos, sem esperança, até que pela graça de Deus, mediante a fé, fomos salvos, fomos alcançados pelo Evangelho. Talvez você se encontre nessa situação, uma pessoa sem Cristo. Espero que não. Talvez você se encontre numa outra situação, o mesmo mendigo que é colocado à porta do templo. Está num âmbito religioso, está ali próximo à igreja do Senhor, convive ali próximo à igreja do Senhor. Por favor, abra os seus olhos espirituais nesse momento. Mas a sua vida não é transformada. Continuas vivendo no pecado, continua preso, prostrado diante dos problemas, não consegue enxergar a solução, porque ele está ali, é uma pessoa até mesmo religiosa, mas não mudou a sua vida. Tem muitas pessoas assim dentro da igreja, que fazem parte da igreja, que passam pelas águas, que têm os seus nomes no hall de membros das igrejas, mas que não abandonam a vida de pecado, não mudam de vida. O nosso Deus muda histórias. Se não houve um antes e depois da sua conversão, talvez é porque você não se converteu. Porque a partir do momento que a pessoa se entrega a Cristo, o Espírito Santo habita nela e a vida muda completamente. Terceiro grupo de pessoas. Talvez você esteja nesse caso, próximo da igreja, mas vive como o perdido, não mudou de vida. Terceiro grupo de pessoas que eu enxergo nesse texto, as pessoas que levaram o mendigo para a porta do templo. Eu quero comparar essas pessoas com a igreja que não muda vidas, ajuda, leva as pessoas para a igreja. Igreja somos nós, levamos as pessoas para o templo, mas a vida das pessoas continua do mesmo jeito.
Nós fazemos muito por obrigação. Eu tenho que fazer isso, então vou levar ela lá, vou ajudar ela. Mais ação social do que o próprio Evangelho do Senhor, transformação de vidas. Tem muitas pessoas sentadas no banco das igrejas que não estão dispostas a servir a Deus, que não estão dispostas a andar uma milha a mais, que não estão dispostas a perdoar, que não estão dispostas a transformar vidas. Se Deus te salvou, se você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, não é para você viver uma vida confortável pelo resto da sua vida, esperando o céu chegar. Não, é para você servir a Deus, custe o que custar. Para você amar o próximo, para você obedecer a palavra de Deus, para você ser um agente de transformação na vida das pessoas. Se isso não tem acontecido, tem algo errado. Não é esse o propósito de Deus na sua vida. Pessoas que levam o mendigo para a porta do templo, mas o mendigo continua mendigo, o aleijado continua aleijado, não mudou de vida. Muitas pessoas estão nas igrejas assim, não são agentes de transformação. Mas a igreja que o Senhor sonhou, eu quero te mostrar e eu quero te desafiar a ser essa igreja, porque é isso que Deus quer fazer na sua vida. Pedro e João, eu quero comparar eles com a igreja que Deus quer, com o servo que Deus quer fazer de você. Eles chegam e aquele homem pede lá a esmola, estende a mão como estava fazendo a todos os outros, mas eles não se contentam em ver aquela pessoa naquela mesma situação. Eles são usados por Deus para transformar a vida daquela pessoa. Pedro e João eu quero comparar com a igreja ativa, que cumpre os propósitos de Deus, glorificando o seu nome e mudando vidas. Porque a igreja que não muda a sociedade ao redor, igreja que não muda a vida das pessoas, está falhando em cumprir os seus propósitos. Se você não tem sido usado por Deus para transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor, você está falhando em seus propósitos. E eu quero te lembrar que Pedro e João estavam com Jesus no Monte da Transfiguração, estavam com Jesus em meio à tempestade, estavam com Jesus quando Jesus multiplicou os pães, estavam com Jesus quando ele entrou no quarto sozinho com os pais daquela menina, com Jairo, e ressuscitou aquela menina. Eles estavam com Jesus quando viu Jesus subindo aos céus. Quem não anda com Jesus não faz diferença na vida das pessoas. Eles só fizeram diferença na vida daquele homem aleijado porque eles andavam com Jesus. Talvez é isso que está faltando na sua vida, andar com Jesus. Não existe esperança fora da igreja. Não existe. As pessoas que criticam igrejas, as pessoas que falam que não é necessário ir à igreja, que não precisa de igreja, essas pessoas estão sendo instrumentos de Satanás. Porque a igreja faz parte do sonho de Deus, mas não uma igreja qualquer, uma igreja ativa, viva, poderosa, que transforma a vida das pessoas. Não existe esperança fora da igreja, porque a igreja representa o único que pode mudar a história das pessoas. A igreja representa Cristo. A igreja representa Cristo. Olha o que diz Atos 3:6. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. É o que Pedro e João falaram. Ícones da igreja. É como se eles dissessem: eu estou aqui em nome de Jesus. Eu estou aqui representando Jesus, e em nome desse Jesus, o Todo-Poderoso, levante e ande, mude completamente a sua forma de viver. A igreja, ela tem poder porque ela representa Cristo. Ela é a única esperança para o mundo, porque representa Cristo. Mas o que muitas vezes nós observamos é que isso não se torna realidade no nosso meio. E queremos representar a nós mesmos, achando que os nossos planos, os nossos sonhos terrenos são mais importantes do que os sonhos de Deus para a terra.
Paulo certa vez disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Pedro e João, quando chegam diante daquele homem prostrado, abandonado, sem esperança, sabe o que eles dizem? Olhem para nós, olhem para a primeira igreja batista de Alto Caparaó, que olhem para as igrejas do Senhor Jesus espalhadas na face da terra, olhem para nós, a esperança está aqui, porque nós representamos Cristo, mas para isso nós, igreja do Senhor, precisamos viver o que nós pregamos, o que nós cremos. Como que você tem representado o Senhor Jesus? No seu trabalho, nos seus estudos, na sua casa, na sua família? Como que tem sido as suas palavras? Como que você tem agido? Você tem sido um bom representante do Senhor Jesus? A igreja representa Cristo. As pessoas veem Cristo em você. Elas enxergam Jesus em você. O que Deus quer fazer na sua vida é quando as pessoas te olharem para você: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, que não se importa com as coisas dessa terra, que se importa com as coisas do céu. Você é um representante de Cristo. A igreja é comprometida com a oração. No primeiro versículo, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. E nós vamos focar nas atitudes de Pedro e João, porque eles representam a igreja ativa de Deus, aquilo que nós devemos ser. Eles estavam subindo ao templo na hora da oração, não para cumprir um ritual, porque eles sabiam que a oração, ela é importante. Eles sabiam que Deus decidiu agir através da oração. Sabe qual é o motivo que nós muitas vezes não oramos? Deixamos a oração em segundo lugar, não fazemos da oração a prioridade. Sabe qual que é um dos maiores motivos, ou talvez o maior motivo? Porque nós não acreditamos na oração. Porque se você acreditasse que a oração, que Deus ouve a oração, você passaria o dia todo orando por aquilo que você precisa. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu acredito que Deus ouve a oração. Aí ora lá 10 minutos, meia hora, 1 hora, e aí tá bom. Agora deixa eu cuidar da minha vida, porque se eu não cuidar da minha vida, quem vai cuidar? Tamanha importância Pedro e João davam à oração, os apóstolos davam à oração, a igreja primitiva dava à oração, que certa vez, quando começou a igreja crescer, a vida das pessoas sendo transformadas, a igreja agindo na sociedade, mudando a história das pessoas, começou então a surgir muitos problemas, normal. O que os discípulos disseram? Vamos colocar homens cheios do Espírito Santo para cuidar dessas questões, que são importantes, mas nós dedicaremos à oração e à palavra, porque é primordial. Sem oração você não chega a lugar nenhum. Você é completamente dependente, nós somos completamente dependentes do Senhor. Se existe um momento que nós devíamos orar mais, era agora, nesse momento que estamos passando. Orar para que vidas sejam salvas, famílias sejam libertas do cativeiro demoníaco. Esse é o momento de orar, de jejuar, de buscar a face de Deus. A igreja é comprometida com a oração, porque a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. A igreja também supre as necessidades das pessoas. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Versículo 6. A necessidade daquele homem não era o ouro e prata. A igreja irrelevante, a igreja que não muda a vida das pessoas, aqueles homens que levaram aquele jovem, aquele senhor, 40 anos que ele tinha. Nós estamos quase chegando lá. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Mais um bocadinho nós chegamos lá. 40 anos que ele tinha. Aquelas pessoas que levavam aquele homem aleijado para a porta do templo, pensavam que a necessidade dele eram as esmolas. Mas quando a igreja verdadeira, a igreja ativa,
A igreja cheia do Espírito Santo do Senhor chega diante daquele homem. Não é prata e ouro que você precisa, não é essa a sua necessidade. Levanta e anda em nome de Jesus. Era essa a necessidade dele. É essa a necessidade das pessoas. É essa a necessidade que o mundo está esperando. O milagre é esse o ponto que Deus quer agir. Precisamos evangelizar, precisamos curar no nome de Jesus. Precisamos ser comprometidos com as necessidades das pessoas, porque elas têm necessidades, mas muitas vezes elas nem sabem qual é a necessidade delas. Elas pensam que é alguma coisa, mas é porque a mente delas estão fechadas. A maior necessidade que nós temos se encontra em Cristo, e eles sabiam disso. Pedro e João sabiam disso. Não tem ouro nem prata, embora Deus seja o dono do ouro e da prata. A verdadeira necessidade daquele homem era andar, mas nem ele acreditava nisso. Não era isso que ele buscava, não era isso que ele esperava. Ele nem sabia que isso era possível. As pessoas sem Cristo, elas não entendem as coisas espirituais, elas buscam somente as esmolas desta terra. Porém, o problema é que muitos servos de Deus estão apagando o espírito e vivendo como esse mendigo, buscando as esmolas da terra, pensando em si próprios, no que o ouro e a prata pode dar, e esquecendo do que o Deus Todo-Poderoso pode fazer. A igreja sabe que a vida da pessoa não consiste na abundância de bens que ela possui, e a igreja sabe do que realmente as pessoas precisam. A igreja adora e glorifica a Deus. Versículo 8 diz que depois esse homem que foi curado entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Eu fico imaginando a alegria daquele homem, lá prostrado, sem esperança, sem poder se movimentar. De repente, de um salto, pôs de pé e começa a louvar, aleluia, glória a Deus. A empolgação, eu fico imaginando a empolgação daquele homem. Certa vez Deus fez uma coisa na minha vida, e tem hora que eu dou uns gritos assim, que eu fico meio empolgado demais, e falo assim, glória a Deus, aleluia. Do nada assim, vem algo assim, pai, glória a Deus, ou eu recebo uma notícia e tal. E aí eu fiz isso uma vez, eu estava trabalhando, eu fiz isso uma vez, na frente do meu patrão. Glória a Deus, ele me deu um soco no peito. Levou um susto e me deu um soco no peito. Mas você está doido, rapaz? Você que está doido ficar gritando aí. É, cada coisa, né? Mas eu fico imaginando a empolgação daquele homem. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Eu virava cambalhota, eu gritava, meu Deus, eu não sei o que eu faria. Que coisa impressionante. Mas peraí, Jesus fez isso com a gente. Cadê a nossa empolgação em servir o Jesus? A gente estava completamente abandonado no pecado, no mundo das trevas, dominados pelas trevas, sem poder andar por conta própria. Nós estávamos presos em nossos pecados. Jesus, ele fez isso com a gente, e a gente pode andar orientados pelo Espírito Santo. Cadê a nossa empolgação? Cadê a igreja viva e feliz? Crentes, servos do Senhor que andam na rua assim, ó. Meu Deus! Como é que vai? Ah, vai tudo bem. Meu Deus! O que Cristo fez na sua vida? Cadê a sua empolgação, a sua coragem, a sua alegria de poder caminhar? Adore ao Senhor, louve o nome do Senhor, exalte a Ele com seus lábios, com as suas atitudes. Aquele homem de insignificante, ele passou a ser notado, observado. De triste, de angustiado, ele passou a ser alegre, cativante, empolgante. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Se existe alguma coisa que está impedindo você de fazer isso, que seja repreendida em nome de Jesus, e que você use a sua boca para repreender, em nome de Jesus. Porque quando você entregou a sua vida para Cristo, você nasceu de novo. E presta atenção, você nasceu de novo para vencer. Porque aqueles que estão em Cristo são mais que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se alguma coisa tem te deixado angustiado,
Se alguma coisa tem te deixado triste, para baixo, que não seja os seus próprios pecados e o pecado da humanidade, que você repreenda em nome do Senhor Jesus, que isso não vem de Deus. Precisamos nos entristecer com o nosso pecado e com o pecado da humanidade e cumprir o propósito do Senhor. Mas mais forte é o que está em nós do que o que está no mundo. Louve a Deus. Você foi chamado para glorificar a Deus com as suas boas obras, com uma vida de integridade, plena santidade. Não importa se tem alguém olhando ou não, você é servo, serva do Senhor. Viver com integridade para a glória de Deus, não buscando a glória dos homens. Você é chamado para louvar a Deus de todo o seu coração. Todo ser que respira louve ao Senhor. Se ainda existe alguém nessa igreja que fica ouvindo músicas mundanas, em nome de Jesus, para com isso. Tenha completamente os seus ouvidos, os seus olhos consagrados ao Senhor. Que tudo que você fizer seja para a glória do Senhor e para o louvor do nome do nosso Deus. Basta, não podemos voltar ao normal. Que Deus nos livre de voltar à normalidade que nós vivíamos antes. Que possamos viver aquilo que Deus tem para nós, como igreja, como servo, como pessoas nessa sociedade, capazes de ser usadas pelo Senhor para transformar a vida daquelas pessoas que estão sem Cristo. A igreja muda a história das pessoas. Quem aqui nessa manhã teve a sua vida transformada pelo poder de Deus através da igreja? Diga amém bem forte. Amém. A minha vida foi, porque a igreja muda a história das pessoas. Mudou completamente a minha vida. A igreja do Senhor Jesus mudou completamente a minha vida. Versículo 9 e 10. Quando todo o povo viu aquele homem andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos. Eles ficaram admirados. Era esse, aquele homem que não tinha nada para oferecer. Eles ficaram admirados com o que tinha acontecido. Qual é a diferença as pessoas notam na sua vida depois que você se entregou a Cristo? Que diferença você faz nessa sociedade? Você luta para viver uma vida bem com a sua família? Tá bom, os pagãos também lutam para isso. Você se importa com a sua família? Você trabalha, é uma pessoa trabalhadora? Glória a Deus, isso mesmo. Mas os pagãos também são. Você ajuda as pessoas com cesta básica ou com qualquer outro tipo? Muito bem, parabéns, glória a Deus. Mas os pagãos também ajudam. Qual diferença você tem feito na hora de negar o pecado, na hora de tomar prejuízo, na hora de preferir cumprir os sonhos de Deus do que cumprir os seus sonhos? As pessoas têm visto Cristo em você? A igreja muda a história das pessoas. A igreja é um instrumento de Deus para mudar a realidade das pessoas. Aqueles que furtavam não furtam mais, aqueles que mentiam não mentem mais, aqueles que fofocavam não fofocam mais, aqueles que falavam mal uns dos outros não vão falar mais. A igreja muda. Satanás ele tem tentado perverter o conceito do que é igreja. Mas a igreja ela é forte, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi o nosso Senhor Jesus que falou isso. Então vamos ser essa igreja. Por fim, para concluir, a igreja anuncia a verdade às pessoas. Eles estavam indo ali para a oração. Toda vez que você se dispor a orar, algo extraordinário pode acontecer. Eles não falaram com o outro: João, imagine Pedro falando: João, vamos lá no templo, porque tem um homem lá, vamos curar aquele homem. Vamos lá no templo, porque é a hora da oração, Deus vai estar lá e nós queremos estar com Deus. No caminho da oração, coisas extraordinárias acontecem. E coisas extraordinárias estão deixando de acontecer na sua casa, na sua família, porque você não tem dedicado tempo à oração. Isso é incredulidade. Dedique tempo à oração. Para concluir, a igreja anuncia a verdade às pessoas. Depois que aquilo aconteceu, a Bíblia vai dizer que as pessoas ficaram admiradas
e juntaram ao redor uma grande multidão de pessoas ao redor de Pedro e João e aquele homem, que antes era aleijado, mas teve a sua vida transformada. E Pedro então fala: por que vocês estão admirados como se fossem nós, pelo nosso poder, que esse homem voltou a andar? E aí ele revela que é pelo poder do nome de Jesus. A fé no nome de Jesus curou aquele homem. E ele começa a pregar. E chega no versículo 19, ele diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, porque sem arrependimento não há perdão. O céu existe, Deus existe, Ele criou todas as coisas. Ele é um Deus bom, justo, reto, fiel, que não comete erros. Todas as suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são justos. É um Deus de amor, que se compadece com cada um de nós. É um Deus que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É um Deus paciente, que deseja que todos se arrependam. É um Deus cheio de amor, é verdade, Deus existe, mas existe o inferno também. E aquelas pessoas que não se arrependerem de seus pecados não terão seus pecados cancelados. É o que nós lemos, Atos 3,19. Aquelas pessoas que não abandonam o pecado, que não se arrependem do pecado, que não confessam Jesus como Salvador, elas não têm herança nos céus e estão caminhando para a destruição. E muitas vezes nós damos esmolas, ajudamos com a ajuda terrena, sendo que nós conhecemos a verdade que liberta, que salva e que transforma a vida das pessoas. Pregue o Evangelho, queira a tempo, fora de tempo, pregue o Evangelho, salve vidas. Fale para as pessoas: se arrependam dos seus pecados. Se você não se arrepender dos seus pecados, você perecerá. Mas Jesus te ama. Jesus, Ele te ama, e Ele quer te salvar. Todo aquele que crê será salvo. Quem porém não crê será condenado. Porém crer é muito mais do que simplesmente acreditar que Deus existe. Os demônios também acreditam que Deus existe, eles sabem disso. Mas crer é confiar, abandonar pecado, é estar disposto a obedecer às sagradas escrituras. Crer é você, quando orar, saber que Deus está ali presente para ouvir a sua oração, mesmo sendo você indigno de entrar na presença do Senhor. Crer é saber que Deus perdoa os seus pecados e te liberta do domínio do pecado. Você não é obrigado mais a pecar. A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, você peca se você quiser, porque o Espírito Santo de Deus, Ele te capacita a viver em santidade. Anuncie a verdade para as pessoas, porque essa é a igreja que Deus quer. A igreja que não muda a vida das pessoas não tem cumprido o seu propósito. Para ser mais claro, se você não tem mudado de vida para obedecer os princípios da palavra de Deus, você não tem feito diferença nessa terra. Se você não tem mudado a sua forma de viver para obedecer os princípios da palavra de Deus, você não está vivendo de acordo com os propósitos de Deus. O mundo espera um milagre. As pessoas que trabalham com você, as pessoas que estudam, que conversam, seus amigos, esperam um milagre. As pessoas de dentro da sua casa, a sua família, espera um milagre. Que você possa ser como Pedro e João, que você possa fazer parte realmente do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, exercendo a sua função com zelo e ousadia. Que você possa representar Jesus Cristo e entregar o milagre para as pessoas que estão precisando. Entendeu? Que seja você um entregador de milagres. Talvez na sua mente agora o maior milagre que nós precisamos é voltar à normalidade. É essa pandemia acabar. É uma vacina surgir. Talvez seja esse o maior milagre que você acredita que nós precisamos. Mas eu te digo uma coisa: o que adianta voltar tudo ao normal e as pessoas continuarem a viver caminhando para o inferno? É melhor não voltar e pessoas ser salvas, viver eternamente com Deus no céu.
que a sua principal oração seja: Senhor, faz o que o Senhor quiser da minha vida, porque eu sou teu servo. E que você e eu, nós, juntos, sejamos uma igreja viva, poderosa, que cumpre os propósitos do Senhor. Vamos orar? Se você pudesse colocar de joelhos neste momento, eu te convido a se colocar. Se você não puder, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque se estamos com vida, é porque o Senhor permitiu. Muito obrigado porque se estamos na Tua igreja, é porque o Espírito do Senhor nos trouxe aqui neste lugar, e é muito bom estarmos aqui. Muito obrigado porque esta igreja, Senhor Deus, tem transformado vidas, e a minha vida é uma das que o Senhor tem transformado através dessa igreja. Mas nesse momento, ó Pai, nos humilhamos diante da Tua presença. Pedimos ao Senhor, sim, a cura. Pedimos ao Senhor, sim, ó Deus, a solução para essa pandemia que estamos enfrentando. Mas também pedimos ao Senhor, ó Deus, que as coisas não venham a voltar ao normal para nós. Que possamos, ó Deus, ao terminar tudo isso que está acontecendo, ao passar desta fase, possamos ser cheios do Espírito Santo do Senhor e preparados para visitar, para abraçar, para amar, para oferecer a nossa vida como sacrifício ao Senhor, pregando o Teu Evangelho àqueles que necessitam, ó Deus, e transformando a história das pessoas. Em nome de Jesus, ó Deus, transforma a nossa história, não permita que venhamos a nos acomodar, que o Espírito Santo do Senhor não nos deixe em paz, até que venhamos a cumprir plenamente os Teus propósitos. Teu é o reino, o poder e a glória, Senhor. Colocamos as nossas vidas mais uma vez diante do Teu altar. Aviva os nossos corações, traz um avivamento sobre as nossas vidas, sobre as nossas igrejas, sobre o nosso país. Em nome de Jesus, nós cremos no Senhor e sabemos que o Senhor tem todo o poder. Nada acontece sem a Tua permissão, e o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso nós Te adoramos. Cumpra, Senhor Deus, o Teu propósito nas nossas vidas. Qual é a Tua vontade? Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, que Deus te abençoe, te dê um dia de paz. Tem algum aviso? Não? Te dê um dia de paz na presença do Senhor. Pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado, porque é da sua família, né? Se for esposa, então pode abraçar, beijar, né? Depois tem umas fotos aqui na frente. Se você vier aqui ver as fotos, você vai perceber que eu continuo bonito, como sempre, né? Meus irmãos, vão em paz, que Deus abençoe e até logo mais, em nome de Jesus.